Fala aí galera, mais um vídeo, algumas dúvidas aqui da lista de movimento uniforme, que querendo ou não, tá, como eu falei, a lista de movimento uniforme ela vai ser muito parecida com uma lista de velocidade média, porque a gente resolve com os mesmos processos. Quando eu falar de gráficos eu vou gerar uma nova lista, né, envolvendo cinemática de uma maneira geral, justamente para a gente treinar um pouco, né, já com gráficos e tal, questões mais básicas e depois questões mais puxadinhas. Então vamos lá. Um estímulo nervoso em um dos dedos do pé de um indivíduo demora cerca de 30 milissegundos. Calma aí que eu tive um pequeno probleminha aqui. Já volto. Beleza, tive um probleminha aqui na mesinha. Vamos lá. Um estímulo nervoso em um dos dedos do pé de um indivíduo demora cerca de 30 milissegundos para chegar ao cérebro. Então a gente vai fazer tudo isso em função aqui do corpo de uma pessoa. Então eu já vou desenhar aqui um corpinho. Não precisa ser muito certinho não, só para a gente ter uma base de comparação. Pronto. Então, ó, demora 30 milissegundos para sair do pé e chegar ao cérebro. Okay? Então o tempo aqui, ΔT, é de 30 milissegundos. Nos membros inferiores, o pulso elétrico que conduz a informação do estímulo é transmitido pelo nervo ciático, chegando à base do tronco em 20 milissegundos. Então aqui, ó, eu tenho até a base do tronco, mas ficou esquisito aqui, tá? Pelo meu desenho, mas a base do tronco é onde, né, começa ali o cox ou algo do gênero, né? Então aqui das pernas, meu desenho ficou estranho, mas tudo bem. Então ΔT aqui é de, deixa eu puxar mais para cá para caber, é de 20 milissegundos, ok? Da base do tronco até o cérebro, o pulso é conduzido pela medula espinhal. Considerando que a altura média do brasileiro, então a altura vai ser de 1,70 metros, né? Então a altura média do brasileiro é de 1,70 e supondo a razão média de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura. Então, membros inferiores dividido pela altura da pessoa, né, uma razão, como ele falou, razão é uma divisão. Então, membros inferiores dividido pela altura vai ser igual a 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura. Pode-se concluir que as velocidades médias de propagação do pulso nervoso desde o dedo do pé até o cérebro e da base do tronco até o cérebro. Então vamos lá. Bom, primeira coisa que dá para saber de cara o tempo que demora para ir da base do tronco até o cérebro, né? Se tudo demora 30 milissegundos e do pé ao tronco, a base do tronco demora 20, aqui vai demorar 10 milissegundos. Então aqui vai demorar 10 milissegundos. Beleza, então a primeira velocidade é a velocidade da base, do pé, perdão, ao cérebro. A primeira velocidade que ele pede, velocidade média de propagação do pulso, desde o dedo do pé até o cérebro. E esse já está na cara como calcular. Eu preciso calcular a distância que ele vai percorrer, que é a altura da pessoa, né? Então, se eu até fizer um novo desenho aqui, só para a gente ter uma comparaçãozinha melhor, puxa aqui para baixo. Ó, esse cara vai ter, então, de altura, 1,70. Então, é a minha distância percorrida, né? ΔS é 1,70 m dividido pelo tempo que demora para ele percorrer, que é 30 milissegundos, ou 30 vezes 10 a menos 3.
Então eu vou passar o 10 a menos 3 para cima como 10 a terceira, 1,7 vezes 10 a terceira dividido por 30. Fazer aqui então 1.700, né, multiplicando isso aqui por 1.000 sobre 30, corta um zero com um zero, vou fazer aqui mais bonitinho, corta um zero com um zero, vai ser 170 por 3. Então vou fazer essa conta aqui em cima, né, como um rascunho. 170 dividido por 3 dá por 5, vem 15, sobra 2, vem 0, dá por 6, que dá 18, vai sobrar 2, vem um 0,666, aí vai ficar se repetindo, né? Bom, então 56,666, quando a gente olha nas alternativas, 57 é o valor aproximado aqui, metros por segundo. Beleza? Bom, então primeiro aqui A não pode ser, B não pode ser, E não pode ser. Ficamos entre C e D. Já poderia marcar, porque vamos pensar o seguinte, a segunda pergunta é o seguinte, ó, e da base do tronco até o cérebro, ou seja, essa distância aqui, ó. Eu peguei errado. Essa distância aqui. Que ele vai demorar ΔT igual a 10. Aliás, ΔT já está ali em cima, né? Ele vai percorrer uma altura x aqui, que a gente ainda não sabe qual é. Ora, ele vai percorrer x em 10 milissegundos. É uma distância consideravelmente menor, mas não é uma distância que mantém um padrão, né? Tipo, não é um terço do corpo. Porque ele passou por um terço do corpo, ele vai demorar um terço do tempo, que aí seria a mesma velocidade. Não, não é um terço do corpo, e ainda assim ele vai percorrer um pouco tempo. Então eu já até poderia marcar a letra D. Se fosse uma questão assim, tô sem tempo no meio da prova. Como aqui, né, a gente está treinando, vamos treinar, né, para fazer a questão. Olha só. Essa segunda velocidade, então, é a velocidade da base do tronco até o cérebro. Eu não sei a distância x que ele tem que percorrer, porém ele me deu uma informação interessante aqui. Que os membros inferiores, né, o tamanho do membro inferior dividido pela altura do corpo do cara é igual a 0,6. Então eu posso usar isso ao meu favor, né? Vamos pensar o seguinte, eu sei que a altura é 1,70, né? Então, ó, eu sei que os membros inferiores, né, esse tamanho, vai ser igual a 0,6 vezes o tamanho da pessoa, a altura da pessoa. Os membros inferiores, então, vai ser 1,7 vezes 0,6. Vamos para o rascunho de novo. 1,7 vezes 0,6. Eu já fiz a conta antes, mas vamos fazer junto aqui. 42, vai 4. 6 vezes 1, 6 com 4, 10. E aqui 000, né? Então, duas casas após a vírgula, isso dá 1,02 metros. 1,02 metros. Ora, isso é o tamanho do membro inferior. Está muito errado meu desenho, mas não tem problema não. O importante é a representação matemática disso. Então eu sei que o tamanho do membro superior tem que ser o quê? Ora, o tamanho, a altura da pessoa, 1,70, menos o tamanho do membro inferior, 1,02. Que é x, né? Isso aqui é x. Então, só deixando claro. Sobre o tempo que demora, que isso a gente sabe, 10 milissegundos. Então, 10 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai dar 0,68 sobre 10 vezes 10 a menos 3.
Posso passar o 10 a menos 3 como 10 a mais 3. Então isso vai ser 680 dividido por 10. Vai ficar bonitinho, né? Já que eu estou aqui. Isso é igual a 68 metros segundo, que é aí. A gente pode marcar a letra D. Tá? A gente poderia fazer um pensamento aqui, né? Já que ele não percorre um terço da distância, né? Como dá para ver meio que claramente, ele percorre até uma distância menor que um terço do tamanho do corpo. É menor? Não, um pouquinho maior. Um pouquinho maior, ele percorre uma distância um pouquinho maior em menos tempo. Então eu já sei que a velocidade tem que ser maior, né? Mas ainda assim, né, a gente não precisa ficar se prendendo a isso. Vamos lá. Questão 4 do Enem, 2019. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado. VANT. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias, né, como ele está mostrando aqui. Você tem que ter um pouco de sobreposição para complementar as imagens, vamos dizer assim, né? A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. Então, a imagem está aqui fornecida. O operador do VANT recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20%, que é o que ele fala aqui nessa parte escura, em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, selecione uma altitude H fixa de voo de 1.000 metros. Então, H dá 1.000 metros, beleza? A uma velocidade constante de, então vou botar aqui a velocidade, 50. Isso aqui é só uma forma que eles estão utilizando mais de demonstrar, tá? Metro vezes segundo a menos 1, que é metros por segundo. Algumas provas estão começando a usar esse metros por segundo a menos 1. Metros vezes segundo a menos 1. A abertura da câmera fotográfica do VANT é de 90 graus e considere que a tangente de 45 é 1. Então aqui ele nos forneceu o desenho, aqui a gente já consegue usar bem. Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Então, basicamente, eu tenho que saber o tempo entre duas fotos. Né? O tempo que ele tira a foto aqui, o tempo que demora para tirar aqui, eu quero saber este ΔT. Ok? Vou só tirar esse ΔT que eu fiz, porque eu vou pegar essa imagem para usar como base. Tá? Vou pegar aqui esses três, não tem problema não, apesar de só precisar de duas. Pronto, vamos usar essa imagem como base. Vou expandir um pouquinho aqui e vou descer nossa tela. Vamos lá. Bom, então eu quero calcular, ou eu quero relacionar este ponto, vou botar aqui, ó, este ponto com este ponto aqui, o ponto 1 com o ponto 2. Beleza. Para isso é interessante eu saber a distância que a gente está tratando aqui. Então, se eu descer uma reta para cá, se eu descer uma reta para cá, eu vou chamar essa distância entre esses dois pontos de L, D, vou chamar de D. Qualquer o X, enfim, D. Que ele já está usando ΔS aqui, beleza. Ora, eu estou cortando aqui, fazendo 90 graus com o solo, e é a altura desse triângulo, que eu sei que também é a altura de voo do avião, que é 1.000. Ora, então eu consigo calcular, a partir disso, por exemplo, este tamanho aqui, ó, que é D sobre 2. Consigo calcular D sobre 2 aqui. E isso é interessante justamente porque então eu consigo calcular o tamanho todo depois, né? Se eu sei quem é D sobre 2, eu sei quem é D. Então, como é que eu vou calcular este pedacinho aqui? Ora, eu tenho um triângulo retângulo, eu não sei quem é a hipotenusa,
mas eu sei quem é o cateto oposto a 45 e eu sei quem é o cateto adjacente a 45. Se a gente se lembrar do SOHCAHTOA, quem utiliza tanto o cateto oposto quanto o cateto adjacente é a tangente. Então, tangente de 45 graus é igual a cateto oposto 1000 sobre cateto adjacente d sobre 2. Só que eu sei que a tangente de 45 é 1. Então, já posso passar o d sobre 2 multiplicando aqui, ó. Se d sobre 2 é 1000, vou puxar um pouquinho mais para baixo, apesar de eu roubar uns valores ali, d vai ser igual a 2.000 metros. Então essa distância toda é de 2.000 metros. O porém é que essa área aqui, ó, ela tem que ser desconsiderada, porque ela é a área de sobreposição. Então, na verdade, para eu não ficar criando variável, tá? Deixa eu botar de zoom, para não ficar criando variável, mas eu poderia chamar este pedaço de fato entre duas fotos de L, que seria este pedaço aqui, roxo, pedaço não, desculpa, esse tamanho, mais esse tamanho, que tem que ser D menos a sobreposição. Tá? Mas eu não vou criar uma outra variável, não vou chamar ninguém de L e tal, beleza? Nem de X. Mas basicamente, então, eu preciso saber a sobreposição. A sobreposição que é 20%, eu já vou escrever 20 sobre 100, de 2.000, que é a distância total ali que eu percorro. Então, um zero com um zero, outro zero com outro zero, isso dá 400 metros. Ou seja, esses 400 metros aqui eu posso desconsiderar da viagem, porque eu não preciso viajar, né, esses 400 metros, é uma sobreposição de imagem. Então, eu vou ter o seguinte, que a velocidade do avião é igual à distância percorrida sobre o tempo. A velocidade é 50, o ΔS vai ser 2.000 menos 400 sobre o ΔT que eu quero calcular. Passo o ΔT multiplicando, passo 50 dividindo, então vou ter 1.600 dividido por 50, corta um zero com um zero, 160 por 5 vai dar 32 metros, não, 32 segundos. Esse intervalo de tempo entre duas fotos, letra B de bola. Próximo. Questão 2 do Mega, né? Do Revisa, perdão. Então, esse aqui é página... Deixa eu até ver qual a página aqui do Revisa. Foi a página 2, né? Página 2 do Revisa. Questão 2. Um automóvel faz uma viagem em que na primeira metade do percurso... Eu fiz uma questão parecida já, acho que para Emily, que ela pediu. Eu nem lembro se é de lista, acho que era do Mega. É obtido uma velocidade média, então ele dividiu o circuito ao meio. Na primeira metade, então vou chamar de V1. Ele tem uma velocidade média de 100 km por hora. E na segunda metade, a velocidade média desenvolvida é de 150 km por hora. Pode-se afirmar que a velocidade média ao longo de todo o percurso... Então, ó, velocidade média ao longo de todo o percurso... Gente, tem um jeito para fazer essa questão que é muito rápido, é mais rápido e talvez fique mais simples do que eu vou mostrar como que é. Tá? Agora, eu preciso que vocês me entendam o seguinte, eu não vou usar essa fórmula porque nem sempre a gente pode fazer isso.
que é basicamente atribuir um valor à distância total. Se eu chamar essa distância total aqui, por exemplo, de 300 quilômetros, se eu chamar a distância total de 300 quilômetros, vai dar certo. Só que eu não posso ficar atribuindo valores nas questões. Por isso que eu evito fazer isso, tá? Eu vou ensinar do jeito correto para vocês, que é D. Então a distância total é Dzão. Só que no final eu vou cortar esse Dzão. De tanto fazer questão, eu já sei disso. Mas é importante a gente pensar e perceber que não vai dar para ficar atribuindo valores para as coisas, né? A gente tem que se virar sem isso. Então eu vou falar que o ΔS1, por exemplo, é D sobre 2. E o ΔS2 também é D sobre 2. Só que eu posso ser mais malandro ainda. Dá para resolver assim, tá? Se eu chamar tudo de 2D, o ΔS1 vai ser só D e o ΔS2 vai ser só D, quilômetros. E aí fica mais fácil para eu fazer a conta. Olha que beleza. Eu quero saber a velocidade média ao longo de todo o percurso. Isso a gente chama de velocidade média total. A velocidade média total de um movimento é sempre o deslocamento total sobre o tempo que eu demorei. Total. Como eu não sei qual é o tempo total, professor, você não sabe o deslocamento. Tá, mas eu já tenho uma relação para isso. Já dei uma relação para isso. Só que eu não tenho nada de tempo. Eu vou usar essa relação para ter uma ideia do tempo. Então, delta T1 vai ser a distância que eu percorri delta S1 sobre a velocidade. E tá bom, é isso aí. Não tem muito mais o que eu fazer. Delta T2 vai ser a distância que eu percorri, que é a segunda metade, sobre a velocidade. Também não tem muito mais o que fazer, é isso aí. Então, para eu achar a velocidade média total, eu preciso da distância total, que eu chamei de 2D. Isso aqui vai me atrapalhar. Deixa eu escrever isso no outro canto. Abaixar um pouquinho aqui. Então, a velocidade média total vai ser 2D sobre aqui, o delta T1, que é D sobre 100, mais o delta T2, que é D sobre 150. Velocidade média total vai ser igual a 2D. E aqui embaixo eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar o MMC entre esses dois valores. Vou até fazer de outra cor para diferenciar mais. Qual que é o MMC entre 100 e 150? É o primeiro valor no qual eles se encontram, os múltiplos se encontram, que é 300. 300 dividido por 100 dá 3, 3 vezes D, 3D. E 300 dividido por 150 dá 2, 2 vezes D, 2D. Esse tipo de questão é bom vocês pegarem para fazer, tá, gente? Me vendo aqui talvez tenha um pouco de dificuldade. Mas qualquer coisa pega para fazer de novo, faz um passo a passo. Você travou, dá uma olhadinha no vídeo, pausa antes de eu terminar, volta a fazer. Enfim, eu aconselho. Então, agora eu já vou botar tudo na mesma coisa. 3D mais 2D, 5D. Sobre 300. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Por isso que tanto faz se eu botar um número aqui. Ó. O D vai embora com D no final. Então ficaria fácil. Se eu chamasse isso aqui de 300... o tempo aqui seria 3, o outro aqui seria 2, a conta ia ficar mais fácil. Professor, por que você não fez isso? Justamente porque tem alguns outros tipos de questão que a gente não pode ficar atribuindo valor assim. Tá? Pode dar muito errado. Então,
eu vou ter o seguinte: 2 vezes 300, 600, dividido por 5. E isso vai dar 120, né? 120 km por hora. Essa é a velocidade média total desse carro, né? Não lembro o que era. Era um carro? Carro. Para finalizar a questão 5. O Alfaia, se eu não me engano, vou pausar para ver aqui. O Alfaia, se eu não me engano, pediu para eu resolver usando sorvete. Vou resolver. Entretanto, eu vou comentar com vocês que o melhor método de resolução nessa questão nem sempre tem um melhor. Nessa questão, o melhor é por velocidade relativa, tá? O melhor jeito aqui é por velocidade relativa, tá? Então vou fazer dos dois para mostrar, mas ainda assim vou fazer eu em geral faria por velocidade relativa, mas vou mostrar o sorvete para vocês verem. Em uma viagem de carro com sua família, um garoto colocou em prática o que havia aprendido nas aulas de física. Quando seu pai ultrapassou um caminhão em um trecho reto da estrada, ele calculou a velocidade do caminhão ultrapassado utilizando um cronômetro. Então aqui ele fala o comprimento do caminhão, então a gente tem que levar isso em consideração, provavelmente. O garoto acionou o cronômetro quando seu pai alinhou a frente do carro com a traseira do caminhão e o desligou no instante em que a ultrapassagem terminou. Então ele mediu esse tempo, com a traseira do carro alinhada à frente do caminhão, obtendo 8,5 segundos para o tempo de ultrapassagem. Vamos lá. Tá? Vou resolver primeiro do jeito mais fácil, que é por velocidade relativa. Vou tirar o zoom aqui. Então eu aumentei aqui só para ficar mais fácil para ler. Então, primeiro jeito, velocidade relativa. A gente tem que perceber o seguinte nessa movimentação. O desenho vai nos ajudar nas duas formas. Aqui. Vou baixar até um pouquinho para ter mais espaço. Nós temos então o início do movimento. O início do movimento de ultrapassagem, né? Um caminhão bem grande aqui. Opa. Aqui. Eita, caminhão passando aí na rua. De comprimento 30 metros. Então isso aqui eu vou chamar de caminhão. E aí no instante que inicia a ultrapassagem, eu tenho um carrinho aqui, um carrinho de comprimento 4 metros. Ok? Então 4 metros, vou chamar de carro. Esse é o início da ultrapassagem. Só que a gente tem que perceber o seguinte: o deslocamento relativo que vai acontecer é simplesmente o carro vai fazer isso aqui, ó. Para acontecer um deslocamento, para acontecer uma ultrapassagem, é isso que tem que acontecer. Então, na verdade, no final, o que eu vou ter? Vou ter isso aqui, ó. Tentar trazer essa retinha para cá também. Aí. Vou ter isto aqui. A traseira do carro tem que ultrapassar a frente do caminhão para justamente haver a ultrapassagem. Então, é como se, vamos pensar, relativamente, é como se o deslocamento do carro fosse apenas de 34 metros. A gente vai chamar isso de deslocamento relativo. Professor, mas não é isso que acontece. Eles se movimentam ao longo da estrada. Pois é, mas um em relação ao outro. Vamos imaginar o seguinte: é como se estivesse acontecendo alguém
Deixa eu puxar aqui com o mouse. É como se o caminhão tivesse parado e alguém tivesse empurrando o carro para passar pelo caminhão. E aí demorasse 8 segundos e meio até isso acontecer. Então o carro estivesse bem devagarinho. Um em relação ao outro, para haver uma ultrapassagem, o carro ele tem que andar os 30 metros do caminhão mais os próprios 4 metros. O deslocamento relativo entre eles, então, é 34 metros. Se eu estou usando a velocidade relativa, eu vou até escrever aqui para não ficar meio perdido, eu vou usar o deslocamento relativo. Vou usar o deslocamento relativo, que é apenas o deslocamento necessário para o carro realizar a ultrapassagem. Isso não está levando em consideração estrada nem nada, tá? Beleza. Ora, eu vi a pergunta final? Acho que vi, né? Em seguida, acho que nem cheguei a ler. Desculpa, considerando a informação contida na figura e sabendo que o comprimento do carro era 4 metros, é porque eu fiz antes, porque como eu faria velocidade relativa, eu resolvi antes aqui por movimento uniforme, só para eu já deixar as coisas prontas aqui. E que a velocidade do carro permaneceu constante e igual a 30 metros por segundo, olha só, isso a gente nem sabia. Ele calculou a velocidade média do caminhão durante a ultrapassagem, obtendo corretamente o valor D. Então eu quero saber a velocidade do caminhão. Vou escrever isso aqui em cima. Ó. Velocidade do caminhão é o que eu quero saber. Eu sei que a velocidade do carro é de 30 metros por segundo. O tempo da ultrapassagem é de 8,5 segundos. Isso são informações universais. Nos dois jeitos eu preciso saber. O deslocamento relativo só vale para a velocidade relativa, né? Que é de 34. Tá. Então, vamos lá. Qual que é a velocidade relativa aqui? Está havendo uma relação, né, uma perseguição ou uma ultrapassagem, então as duas velocidades têm o mesmo sentido. Ou seja, a velocidade relativa nesse caso vai ser o módulo da velocidade do carro que está fazendo a ultrapassagem menos o módulo da velocidade do caminhão. Ok? Bom, eu tenho o tempo da ultrapassagem também, que é de 8,5 segundos. Ótimo. Vamos lá. Velocidade relativa, que é a velocidade do carro. Velocidade do carro menos a velocidade do caminhão é igual a deslocamento relativo 34 sobre o tempo 8,5. A velocidade do carro é de 30 metros por segundo, menos a velocidade que eu não sei do caminhão, é igual, então, a 34 por 8, 4. Então, menos a velocidade do caminhão é igual a 4 sobre, ó, é o sono, hein, batendo, 4 menos 30. Então, a velocidade do caminhão vai ser o quê? 4 menos 30, menos 26, como eu já multipliquei por menos 1 aqui, 26 metros por segundo mesmo. Letra D de dado, tá? Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa página para eu fazer por movimento uniforme, já que é a nossa última questão aí. Então, ó, vou pegar a borracha aqui, vou apagar isso, vou deixar os desenhos que são interessantes, vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui, isso aqui deixa, isso aqui pode deixar, vou apagar aqui para marcar de novo. Tá, então agora vamos fazer do segundo jeito, que é por movimento uniforme, mais difícil nessa questão específica, tá? Bom, então vamos lá, eu preciso montar no movimento uniforme as funções horárias do carro e do caminhão. Bom, no início, então, se eu for marcar uma posição inicial,
Para o carro, aí que é a treta, né? Por isso que eu não aconselho muito. Vamos pensar o seguinte: o carro, eu não posso marcar a posição inicial na frente dele, porque quando a frente dele chega aqui, ele ainda não ultrapassou. Então a posição inicial do carro tem que estar aqui, ó. É o S0 do carro, que eu vou chamar de zero. Ora, o S0 do carro eu vou chamar de zero. Mais a velocidade do carro, que eu vou considerar aqui positiva. Então, mais 30, né? 30 vezes o tempo. Só que o tempo ele também falou, que é 8,5. Então, vou deixar isso aqui guardado. Agora, a velocidade do caminhão não. A função horária do caminhão. Qual é o ponto inicial do caminhão? Ora, o que eu estou levando em consideração para ocorrer a ultrapassagem? A traseira ou a frontal do caminhão? A parte frontal. Então, no início, essa é a posição inicial do caminhão, que é 4 mais 30 metros à frente do zero, né? Então, é 34 metros. Então, essa análisezinha assim eu acho meio chata, por isso a velocidade relativa eu acho que é mais rápida. A velocidade do caminhão é o que eu quero descobrir, vezes o tempo, que eu também já sei qual é. Então, para ver o encontro, eu preciso que a posição do carro, a posição, mas aí você está marcando em relação a quê, professor? A traseira, deixa eu marcar de verde aqui. Posição da traseira do carro, que é onde eu marquei a minha posição inicial dele, ultrapasse a posição frontal do caminhão, que é onde eu marquei a posição inicial dele. Então você está vendo que tem essa pequena nuance aí, né? Se você marca alguma coisinha errada, vai dar problema. Então essa daqui tem que ser o S do carro e esse daqui tem que ser o S do caminhão. Tranquilo, né? Então eu acho que a análise é muito mais chata do que no velocidade relativa. Então S do carro tem que ser igual a S do caminhão. Vou descer um pouco. Já montamos as funções, então é só substituir, né? 0, que eu não preciso botar, é igual a 30 vezes 8,5, que é igual a 34 mais V do caminhão vezes 8,5. 30 vezes 8,5, eu fiz as contas antes aqui para já adiantar. 255, que é igual a 34 mais 8,5 VC. Passo 34 menos, né? Vou mudar o lado de todo mundo aqui, sem alterar o sinal. Né? Se eu altero todo mundo, não tem problema. Então, 255 menos 34 vai dar 221. E VC, então, vai ser 221 dividido por 8,5, que é, acreditem ou não, 26 metros por segundo. Também, então, letra D. Então, é assim que eu resolveria por movimento uniforme. Não aconselho por causa da calma que você tem que ter nessas relações aqui. Eu acho que aqui, se você está sabendo o que está fazendo, né, que é um pequeno porém aí, né, que você tem que tomar cuidado. Aqui é muito mais rápido se você está ligado no que está rolando em velocidade relativa. Aí aqui é muito mais rápido. Eu ainda fiz um pouquinho demorado porque eu estou explicando. Tranquilo, até a próxima. Não garanto hoje, mas domingo agora eu posto qualquer coisa, tá bom, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.